chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa do programa Fique em Casa Aprendendo. Infelizmente, ainda é necessário esse processo de ficar em casa, quem puder, né, claro, em função dos altos índices de contaminação. Infelizmente, a gente ainda está nessa pandemia aí, mas eu creio que tudo vai passar. Enquanto isso, a gente vem numa nova aula e hoje nós vamos falar de teatro. Você gosta de teatro? Você gosta dos espetáculos que são apresentados na sua cidade? Aqui em São Luís nós temos muitas apresentações bem interessantes e o teatro tem uma história. E na literatura nós vamos nos ater ao tipo de texto escrito para ser encenado, né, o texto teatral, numa época literária muito interessante que é o romantismo, certo? Então aqui eu trouxe uma figura, você pode acompanhar aí na tela do seu smartphone, na tela da sua TV, do seu computador, do seu tablet, assistindo aos nossos canais, né? Canal do YouTube, da plataforma Gonçalves Dias e também ainda na TV Educação, canal 10.2. Você está vendo aí duas máscaras que representa o teatro, né? Essa figura de duas máscaras representa o teatro, tá bom? E a gente falando em teatro, nós vamos falar do teatro, as características do teatro e também ainda autores e obras de uma época que é o romantismo, teatro romântico. Você sabe que o romantismo é um movimento literário do século XIX, que trouxe para nós grandes contribuições. Você sabe também que, ao longo da história da literatura, os movimentos literários vão um vai se sobrepondo ao outro, vai surgindo um, depois ele vai entrar em decadência, surge outro movimento e sempre as características vão se alternando. Você vai ver que depois do trovadorismo, lá na Idade Média, onde as cantigas, né, as produções literárias eram chamadas de cantigas, por serem acompanhadas de instrumentos musicais, e aí vai passando o tempo, não há mais essa necessidade de acompanhamento musical nas produções, e aí vai mudando, muda o estilo, muda a época, os fatos históricos incidem, né, refletem nessas produções e tudo isso se estuda em literatura. Mas é importante também você acompanhar esse momento histórico em filosofia, em história e, claro, em arte, né? Nós estamos estudando arte, a arte literária. Bom, acompanhe aí na sua tela. Do latim, teatrum, com referência no grego, na figura teatron, do qual presume um espaço de apreciação ou observação. É também um drama romântico ou teatro romântico. Refere-se ao movimento teatral nascido no início do século XIX, em oposição aos princípios da tragédia clássica ao longo do século XIX. Quando os jesuítas chegaram ao país, né, aqui ao Brasil, no século XVI, o teatro foi uma das formas utilizadas para catequizar os índios. Então, gente, essa catequese, esse movimento aí dos portugueses para mudar a cabeça dos índios, veio com essa estratégia teatral, tá? O teatro veio apresentar um modelo, uma forma de pensar dos portugueses. Então, através do teatro, os portugueses tinham uma forma de apresentar os seus costumes, as suas ideias aos índios. Continuando aí o slide, o teatro é uma arte de representação, logicamente artística, ao vivo, que contém os seguintes elementos: autores, palco e público. Inicialmente no Brasil, o teatro tinha motivações religiosas. Depois, o teatro se expandiu para além dos interesses das igrejas e tornou-se uma ferramenta de diversão, entretenimento e reflexão da sociedade. Portanto, né, lá na Idade Média, mais precisamente no final da Idade Média, no período de transição, né, o teatro é uma produção literária do humanismo, uma época onde Deus fica um pouco de lado e o homem se entrega às novas descobertas, o homem passa a ser o personagem principal ou a personagem principal desta época, e no teatro as apresentações eram de cunho religioso. Depois sai
da igreja, né, desse cenário de dentro da igreja, e vai ter a apresentação nas praças. E aqui, no século XIX, com a catequese, nós temos aí um novo formato, um novo objetivo para o teatro, em função daquilo que se esperava da coroa portuguesa, né? Então, como eu sempre digo, os fatos históricos eles sempre vão incidir nas produções literárias, nas produções musicais, nas produções teatrais, em função daquilo que você quer. Qual o seu objetivo? Afinal de contas, gente, o teatro é uma forma de linguagem e toda linguagem é carregada de intenções. Você sabe disso, né? Todos nós falamos, todos nós temos intenções linguísticas ao falarmos, e no teatro, que é um tipo também de linguagem, não é diferente. Acompanhe ainda comigo. A sociedade brasileira não tinha receptividade para esse tipo de arte, que acabou substituído, na verdade, de forma com curta duração. Em 1808, Dom João chegou ao Brasil e encontrou um país carente de lazer e cultura. A Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico e o Teatro de São João foram projetos da coroa portuguesa para entretenimento aqui no Brasil. E os textos teatrais brasileiros foram levados ao palco. Martins Pena impulsionou o teatro do Brasil. Olha só, quando a família real chegou ao Brasil, Dom João viu que não havia forma de entretenimento aqui no Brasil. Então, ele, muito piedosamente, criou, né, fundou a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, que até hoje é muito visitado lá no Rio de Janeiro, e o Teatro São João. Então, a partir daí, houve um investimento em teatro para entretenimento das pessoas, né? Como toda boa arte. O teatro romântico se define apoiado na tradição clássica do teatro de Shakespeare, né? William Shakespeare, no drama burguês e no teatro tradicional de algumas literaturas. No romantismo, há o rompimento da lei das três unidades do teatro clássico: tempo, espaço e ação. Então, passa-se do verso à prosa. O teatro clássico se transforma e se concebe num teatro moderno para os problemas humanos, morais, sociais da época. As peças apresentam multiplicidade de circunstâncias e de personagens. Então, aí você já percebe que o teatro, diferente do medieval, vai se ajustando à sociedade da época. E aí, tudo que você inicia sempre tem uma inspiração, e a inspiração do teatro romântico é Shakespeare, né? E aí você vê esse momento importante da nossa história literária. Vamos acompanhar ainda, tem mais slides para nós? O teatro nasce rigorosamente com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Gonçalves de Magalhães e o ato João Caetano dos Santos são considerados os introdutores do teatro brasileiro. Gonçalves de Magalhães escreve em 1838 a primeira peça romântica, uma tragédia, produzida no Brasil, Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. Nome importante. Gonçalves de Magalhães, ele é o introdutor do romantismo no Brasil, com a publicação do poema Suspiros Poéticos e Saudades. Lembram? Assim como ele também tem a participação importante nesse momento do teatro na literatura. Então, Gonçalves de Magalhães é o nome. Então, na hora de uma prova de vestibular, na hora de um comentário, numa redação, numa citação, você já sabe que Gonçalves de Magalhães é o introdutor do romantismo do Brasil. Gonçalves Dias, ele deu essa impulsionada maior, ele deu essa representatividade, tá? Quando você lembra de romantismo, você lembra logo de Gonçalves Dias, né? Ele expandiu o romantismo no Brasil, mas quem introduziu, né, o marco introdutório é a publicação de Gonçalves de Magalhães. E no teatro, Gonçalves de Magalhães também se apresenta como o pioneiro, certo? Vocês entenderam aí essa questão.
Lembrando que quando falamos de romantismo, nós temos outras obras, né, outras vertentes. Nós temos a poesia, nós temos o romance em prosa, que é um tipo de texto escrito de forma diferente, tá? Com parágrafo, com personagens também. Temos o romance urbano, o romance indianista, romance histórico, tá? E aqui a gente tem uma outra tendência que é o teatro, texto para ser apresentado e não lido como o romance e a poesia. Aqui eu trouxe para vocês a figura do Victor Hugo, que é o representante do romancismo francês e do teatro romântico. Então, desde o século anterior, as culturas europeias deram ao teatro uma relevância extraordinária, celebrando suas funções sociais e estéticas. Então, a gente também não pode esquecer de outros autores, né? Nós sabemos que as bases do romantismo romântico está em Shakespeare, mas Victor Hugo já foi estudado por nós na segunda geração romântica. Lembra? O ultrarromantismo, o mal do século. Nós falamos dele, né? E aqui a gente tem também uma participação do Victor Hugo nesse teatro. Os teatros eram laboratórios para a criação de novas formas e gêneros. Em agosto de 1826, Victor Hugo começou a escrever um novo drama, Cromwell. No final, ele não levou para o palco. Em vez disso, ele decidiu apenas ler a peça para os amigos. No entanto, o prefácio de Cromwell foi publicado em 5 de dezembro de 1827. Continha a definição do romantismo de Victor Hugo. Seus princípios revolucionaram o drama francês e se tornariam o manifesto do teatro romântico, mas também sinalizou o início do confronto entre clássicos franceses e românticos. É importante nós conhecermos e termos essas informações para que a gente abrilhante o nosso conhecimento e, principalmente, gente, nós não estamos estudando o romantismo só para responder aquelas questões de vestibular, característica do romantismo, quem são os autores que se destacaram, nós já sabemos disso, já vimos isso até aqui, já repetimos muito. Mas também é importante na hora da construção do seu conhecimento. Na hora de você se expressar, numa roda de amigos. Isso aqui é cultura, tá? Cultura literária. Saber que o Victor Hugo, que se destaca na segunda geração romântica, na poesia do mal do século, um período bem conturbado do romantismo, ele também está presente, suas ideias, os seus princípios são colocados no papel, também para serem encenados. E você pode também aprofundar este assunto na sua escola, com seu professor, procurar nos sites de busca e ampliar ainda mais o seu conhecimento. Você sabe que dentro de um conhecimento literário, você pode enriquecer, por exemplo, a sua redação de vestibular, não é não? Não, eu tenho um amigo que diz que não é aumentativo de neném. É engraçado, né? São esses vícios que nós vamos adquirindo na fala e, claro, não devem ser levados para a redação. Eu falei em redação, lembrei disso. Natureza como inspiração. Nós temos aqui características desse teatro. Olha só. A natureza forneceu aos artistas uma fonte de gênio natural proporcional à sua coerência como fluxo universal. Artistas entram em contato com os processos fundamentais da natureza, que são as leis orgânicas. Olha, por exemplo, eu posso citar a física aqui. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma teoria, uma lei de Lavoisier, aprendi no ensino médio. Então, essas leis orgânicas aqui, que é citado aqui como característica do teatro, elas nos acompanham a vida inteira. E chega um momento que a gente precisa citá-las, como eu citei agora, numa aula, na sala de aula, você vai lembrando, lembra de um fundamento da física, lembra de um fundamento da química, lembra de um pensamento de um filósofo, lembra de um sociólogo famoso e vai acrescentando a sua construção de conhecimento, de repente você está aí um expert. Olha eu falando de novo de redação, porque é importante, um assunto puxa o outro. Então, assim, a natureza é uma inspiração para o texto literário romântico
teatral. Outra característica, procurar respostas no passado. Busca por significados mitológicos românticos no passado. A Era da Razão considerou o presente um passo em direção a uma ilustração futura. Então, como o teatro sempre trabalha com a criatividade e também com, vamos dizer, o fantasioso, né? Isso é um grifo meu, eu posso dizer que esses significados mitológicos no passado vão justificar a escritura de um texto teatral para ser encenado. Gente, o interessante para mim, pelo menos da literatura, é essa liberdade da nossa imaginação. A gente pode brincar com as palavras, a gente pode criar o que quiser e mergulhar nesse texto fantasioso e, de repente, até mesmo se descobrir, se realizar. O romântico não é subjetivista, ele não é um idealizador. Então, numa produção literária, ele pode realizar um sonho que, de repente, na vida real não se concretize. Vamos para mais uma característica? Estética transcendental. Olha só, o teatro transcendeu os valores do momento. A arte incorporava o ideal e mostrava a realidade como patética à luz do ideal. Assim, a arte deve buscar uma resposta emocional. Rejeição de formas clássicas. O teatro romântico rejeitou as 3 unidades da narração: o tempo, o lugar e a ação. Os autores escreveram sem restrições e usaram cenários diferentes. Então, aqui eu tenho uma quebra de protocolo, por exemplo. Eu acabei de falar, né? O bom da literatura, o bom dessa construção de textos, sejam eles para serem lidos, sejam eles para serem encenados, dá ao autor romântico, né, subjetivista, idealizador, essa liberdade de criar coisas transcendentais, coisas que vão sair, né, do que é real. Por isso que é transcendental. Vai além do que é real. Vai até, de repente, justificar um pensamento em coisas que não existem, coisas que ultrapassam o limite do nosso raciocínio do racional, né? Vamos dizer assim. Rejeição às formas clássicas, eu repito aqui, ele rejeitou essas 3 unidades. Vamos falar disso. O tempo, o lugar e a ação. Então, gente, uma peça teatral tem uma história. Essa história acontece em determinado lugar e acontece também em um tempo delimitado, seja uma manhã, seja uma tarde, seja uma noite, uma semana, dependendo do que for escrito pelos autores românticos. Então, essa rejeição às formas clássicas é deixar de lado aquele padrão lá da era clássica, lá daquela era de transição entre a Idade Média e o Renascimento, aquele teatro que você estudou no primeiro ano do ensino médio, teatro de Gil Vicente, as farsas, as tragédias. Então, aqui o teatro romântico, ele foge um pouquinho desse padrão. Ele busca usar a língua, né, a palavra, né, os autores vão escrever sem restrições e usaram cenários diferentes daquilo que era proposto inicialmente. Linguagem eloquente e retórica. Eu gosto disso. A linguagem se torna eloquente, ou seja, os versos e a prosa são misturados pela primeira vez. Para quem não sabe, eloquente origina-se do latim eloquentia, ou no caso, eloquentia, né, no latim, e significa usar a linguagem de maneira fluida, elegante, convincente, persuasivo, expressivo. Quando você vê uma apresentação teatral, é diferente de um filme, de uma novela, o autor escreve para que o ator encene. Então, uma cena de emoção vai ter bem mais emoção. Nós vamos ver as figuras de linguagem representadas. A hipérbole, por exemplo, o exagero, ser ou não ser, eis a questão, aquela coisa toda carregada de sentimentalismo. Então, é convincente, persuasiva e expressiva, tá? E a linguagem também retórica, que é a arte de falar bem.
Os filósofos gregos antigos a dominavam e com a palavra tecné, o que em latim foi traduzido pela palavra as. Então, gente, essa arte de falar bem, a retórica, é também uma característica primordial do texto teatral. E falando de eloquência, falando de retórica, eu me senti assim bem à vontade, porque isso tem a ver com a nossa linguagem, com a língua portuguesa, com aquilo que nós estudamos e tentamos fazer com que os nossos alunos aprendam, principalmente para produzir os seus textos. E a gente vai ficando por aqui hoje. Compliquei?